Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto do dia 24 de junho de 2021 e o título é Alma Musical. Na minha época de infância e adolescência, era comum nos restaurantes, principalmente churrascarias e também em bares, a apresentação de música ao vivo. Acho que essa curiosidade pelos fatos do cotidiano desde cedo era muito presente em mim. Eu observava que raramente alguém prestava atenção nas pessoas que se apresentavam ali. E eu ficava imaginando o que será que passava na cabeça daqueles músicos que provavelmente se preparavam, ensaiavam, escolhiam um repertório e que raramente recebiam alguma atenção ou aplauso. Eu até entendo que as pessoas buscavam esses lugares com outras finalidades, principalmente comer e beber. Contudo, esse descaso me causava um certo desconforto e constrangimento. Quantos cantores famosos iniciam suas carreiras de forma anônima, cantando em locais em que, na maioria das vezes, poucos prestavam atenção ao seu talento? E, no entanto, quando atingem o estrelato, as pessoas disputam ingressos e uma oportunidade para se aproximar. Eu me pergunto, o que leva as pessoas a terem essa atitude? O que as atrai? Muitas vezes me parece que o que conta para eles é uma superprodução, um bom agente, contratos importantes, glamour, aparência. Mas e o talento? Pois há tantas vozes maravilhosas e músicos excepcionais vivendo no ostracismo, enquanto outros se tornam celebridades com tão pouco a oferecer, sem composições que toquem o coração, sem poesia, sem mensagens, sem histórias a serem contadas e cantadas. E isso me traz de volta aquela sensação de desconforto e constrangimento, de pesar pelos talentos desperdiçados. Porque, infelizmente, para muitos, uma pessoa não vale pelo que ela é, mas pelo que aparenta ser ou ter. Não valorizam o conteúdo, somente a forma, a embalagem. Mas, por outro lado, fica também um sentimento de admiração por aqueles que não trocam sua essência, não vendem sua alma por um punhado de moedas, que vivem sua verdade de forma genuína, valorizando os dons que receberam de presente e com os quais conseguem tocar outras almas sensíveis. E isso basta. Então vamos lá. Realmente isso é uma coisa que sempre me chamou a atenção, né? Hoje em dia não é em todo lugar assim que tem música ao vivo, né? Mas eu lembro que na minha adolescência, assim, a maioria dos, principalmente churrascaria, assim, sempre tinha, né, música ao vivo. Eu morava em São Bernardo, né, na adolescência, e aí tinha uma rede de restaurantes lá, né, de uma família chamada Demarque. E nos restaurantes sempre tinha música ao vivo. E a gente costumava ir alguns finais de semana lá almoçar. De sexta-feira também tinha. De sexta-feira, inclusive, tinha um pessoal mais velho que gostava de ir para dançar, né? Enquanto jantava, e depois tinha a pista de dança lá, enquanto os cantores se apresentavam, o povo dançava lá, tal. Então, pelo menos estava dando alguma atenção, né? Mas normalmente, assim, das vezes que eu ia no final de semana, a gente via, né, que normalmente, né, as famílias estão lá almoçando, estão conversando, estão interagindo entre eles, e os cantores estavam lá se apresentando. E em barzinho também, né, na época já um pouquinho mais velha, era aquela época dos barzinhos com música ao vivo, né, tinha uma rua em São Paulo chamada Henrique Schaumann, que era uma rua só de barzinhos ali, então, e a maioria deles tinha música ao vivo. Mas eu sempre gostei de prestar atenção, de ouvir, né? Eu sempre gostei de música também muito. E um pouco por essa questão, né? Porque eu ficava pensando, poxa, a pessoa está ali, está se apresentando, né? E não que você vai ficar o tempo inteiro, vai deixar de interagir com as pessoas que estão na sua mesa, mas, sabe, de vez em quando aplaudir alguma, né, a apresentação,
quando a pessoa, por exemplo, termina, né, que tinha aqueles intervalos, né, aplaudir, e de vez em quando, né, acompanhar, ouvir, dar um pouco de atenção, porque senão parece que a pessoa está ali sozinha, e ninguém está nem vendo, né? Então, isso eu achava assim algo meio constrangedor, assim. Eu me colocava no lugar da pessoa, né? Porque eu falava, nossa, como que será, né, que a pessoa se sente cantando, parece que para ninguém, né? Que ninguém, um lugar cheio de pessoas, mas ninguém ouvindo. E aí isso me levou realmente à reflexão, assim, de que e realmente tinham alguns cantores e cantoras muito talentosos, né? Vozes muito bonitas, instrumentistas muito bons, né? O pessoal que tocava muito bem. E aí a gente vê que às vezes essas pessoas, esses talentos, vivem, né? Passam a vida inteira no anonimato, não conseguem, às vezes, nem sobreviver da profissão, né, que eles escolheram, sobreviver da música, né, do talento deles. E a gente vê tanta gente aí sem talento nenhum, ganhando rios de dinheiro e projeção e fãs, né, e seguidores. E aí e o que eu penso é isso, né? Engraçado, às vezes aquela pessoa ali que tem talento, e alguns conseguiram, né? Começaram assim e conseguiram se projetar e conseguiram ter sucesso. E aí, depois que eles atingem esse sucesso, né? Aí vem aquelas pessoas que aí começam a valorizar, quer dizer, o talento é o mesmo, né? O dom é o mesmo, mas quando a pessoa está ali num palco pequenininho, num restaurante, ninguém dá bola, né? Então, parece que o que conta não é aquele talento, não é aquela voz maravilhosa, não é aquele dom para tocar um instrumento, mas é a produção, né? É aquela coisa de conseguir atingir, né, essa visibilidade, a fama é que conta, né? Aquela produção toda, né? Porque aí muitas vezes as pessoas, né, começam de uma forma mais humilde e tal, aí depois fica famoso, aí tem todo aquele, né, espetáculo e luzes e não sei o quê. E infelizmente até muitos mudam, né? Às vezes a gente vê aí muitas pessoas que começaram, né, e se projetaram através do talento, da capacidade, e depois acabam degringolando para outras coisas aí que acabam até nem sendo tão boas, né, para a própria pessoa e para quem está, né, quem gostava realmente do talento. Que a gente vê aí tanto artista aí que se perdeu, né, depois da fama, que acabou se enredando aí, se enveredando aí por caminhos meio tortuosos e se servindo ao sistema, e as músicas também acabam não trazendo, né, algo tão positivo, né? Às vezes não aproveita aquele talento de uma forma positiva, de uma forma que vai agregar na vida das pessoas, muito pelo contrário, às vezes para justamente arrastar as pessoas aí, né, por um caminho não muito bom, né? E a gente vê aqui, né, no nosso país, o tipo de música que faz sucesso, eu não vou nem considero música, para falar a verdade. Para mim, essa coisa aí que faz sucesso aqui, né, e que teve até uma pesquisa recente aí do top 10, né, então aquelas músicas, aqueles funks com aquelas é, letras horrorosas, de baixo nível, isso para mim nem música sei lá, um ruído. Então, essa gente que faz ruído aí, que consegue sucesso, fama, dinheiro, é algo que não é superficial, né? Uma coisa, aliás, uma coisa artificial, né? Até um tempo atrás descobriram aí que há uns impulsionamentos falsos aí nessas plataformas de música,
que projetam essas pessoas aí para os primeiros lugares, né, para os top 10 aí, e que é uma coisa que não é orgânica, não é natural, é artificial, uma coisa criada para dar a impressão que aquela pessoa tem muito sucesso, e é uma coisa falsa. E a gente sabe que tem muita manipulação, infelizmente, e as pessoas, e infelizmente acaba que quem acontecendo de quem realmente mereceria estar tendo visibilidade, estar tendo sucesso por conta da sua capacidade, da sua competência, do seu talento, muitas vezes acaba sendo delegado aí ao ostracismo, acaba não conseguindo conquistar, né, os seus sonhos através do que ele tem, da profissão pelo qual ele é apaixonado. Né? Quando a gente faz o que a gente ama, é algo que nos traz aí, né, uma vida mais cheia de alegria, né? Você realizar, realiza um sonho, né? E a gente vê tanta gente aí que mereceria aí estar tendo, né, sucesso e não tem, porque muitas vezes não se sujeita a essas manipulações do sistema, né, de mudar a forma de agir, de mudar a forma de pensar, de compactuar com certas coisas que a gente tem visto aí muito artista, né, que vendeu a alma aí para se manter lá em cima e acaba sendo sustentado por conta de acordos aí duvidosos, né? Então é uma pessoa que está ali porque tem ali um suporte, faz uma troca, né? Troca as convicções dela, às vezes, só por coisas meio abjetas, mas para conseguir se manter ali, né? Para conseguir ter fama, ter dinheiro, né? Mas muitas pessoas, eu acho, que preferem não se vender, não vender os seus valores, não vender o que acredita e continuar fazendo o trabalho dela e que pode atingir menos pessoas, mas pelo menos vai chegar nas pessoas que vão respeitar de verdade, que gostam realmente do trabalho da pessoa e não de toda uma aparência que se cria em cima de um personagem, né? Então são as pessoas mais autênticas e que realmente é, valorizam o dom que elas têm, né? E tem várias, tem até uma influencer que eu sigo no Instagram, e ela é cantora. Aí ela é cantora, ela é escritora, né? Escreve muito bem, é uma pessoa que aí hoje em dia é muito ativa nas redes sociais, né? Com um posicionamento muito firme, e ela escreve textos muito bem escritos. E às vezes ela canta, tal, mas é uma pessoa, ela tem uma voz muito bonita, até para falar a voz dela é bonita. Mas é uma pessoa que é isso, ela nunca teve, nunca conseguiu, ela trabalha, mas né, naqueles eventos, quando ela. E é uma vida difícil, né? De se conseguir aí se manter, né? Sobreviver, pagar os boletos, mas é uma pessoa que não se vendeu ao sistema para poder ter sucesso. Né? Então, isso é admirável. E são tantos esses que a gente vê, né? Tantos talentos que às vezes até muita gente nem conhece, né? E que mereceriam estar numa posição de mais destaque por, pelo talento realmente verdadeiro e pela alma valorosa, né, que essas pessoas têm. Então, o título do texto é Alma Musical, né?
porque é aquela pessoa que ela, quando você ouve, ela te toca, ela consegue tocar outras almas com o talento dela, né? E trazer algo agregador, trazer algo de positivo para a vida das pessoas. E não esses ruídos que a gente tem ouvido aí por aí, né? Hoje em dia. Tanto é que isso não é de falar assim, né? Parece que a gente fala, ai, no meu tempo, né? Parece aquelas pessoas que só vivem no passado. Mas as músicas mais antigas, elas tinham letras que traziam ali, né, algo mais com mais substância, que contavam histórias, que falavam de amor, que falavam de coisas muito mais bonitas, né? Do que hoje. Então eu tocava, e era algo que a gente conseguia se conectar, porque estava, de uma certa forma, falava um pouco dos nossos próprios sentimentos, falava do que da vida que a gente levava, né? Então eram coisas que traziam ali uma ressonância, né? Então por isso que aquilo tocava a gente. Inclusive a memória musical é uma memória que a gente não perde, né? Eu lembro quando eu fazia trabalho voluntário, às vezes a gente ia em asilos e era interessante como a gente ia, né? O pessoal, a gente ia cantar, tal, para os idosos lá. E é interessante como pessoas que tinham demência, que às vezes não lembrava nada. Eu vou até contar uma história que foi muito interessante. Tinha uma senhorinha que ela, às vezes você passava por ela, assim, mas ela não lembrava, ela esquecia rapidamente, sabe? Que ela tinha te visto. E às vezes ela ficava irritada, porque isso era fazia parte lá do processo, né? Do que ela estava, né? Já estava no processo de demência, assim. E até e sempre no dia que a gente ia, normalmente era o dia da visita dos familiares e tal, então tava o filho dela lá. E às vezes a gente estava lá cantando, e às vezes ela ficava brava, sabe? Porque ela esquecia o que estava acontecendo ali, aí ela ficava irritada. E aí a gente começou a cantar uma música, e eu acho que essa música tinha algo de muito. Tinha uma memória muito importante para ela. Mas impressionante como ela deu uma mudar, ela começou a cantar a música, e até eu estava perto dela, e eu peguei na mão dela, e eu comecei a dançar com ela, e a gente repetiu várias vezes, porque ela não queria que parasse de cantar essa música, e ela sabia cantar a música inteirinha. Aí eu falei, olha que coisa, né? Como que é a memória musical. E isso a gente percebeu em vários, né? Vários dos pacientes lá dessa casa de repouso. Então, e é por isso que eles até gostavam quando a gente ia lá fazer esse trabalho, porque fazia muito bem para eles, né? Era um momento assim que parece que eles voltavam, né, no tempo e conseguiam viver, né, algumas histórias, relembrar algumas memórias. Então, e a memória, a gente tem muitas coisas, né? Isso acho que acontece com todo mundo. Às vezes a gente ouve uma música e parece que você volta, né? Naquele momento em que aquela música fez sentido, em que te traz a lembrança de uma fase da vida ou de alguma pessoa que foi importante. Então, mas por isso que eu falo que hoje essas músicas são ruídos, porque a própria letra dessas músicas não dá para você, não conta uma história, muito pelo contrário, é uma coisa que tem uma energia ruim, uma energia pesada, né? Fala de coisas muito desagradáveis, constrangedoras às vezes. Então, eu acho, né, que espero que as coisas comecem a mudar e que a gente consiga resgatar realmente a verdadeira importância, né, da música na vida da gente e dos verdadeiros talentos que essas pessoas
que prezam pela qualidade, pelo bom conteúdo, possam vir a ser reconhecidas, né? E assumir ali um papel. E não é questão de ter fama, de querer aparecer, né? Porque acho que isso não é isso que conta, mas ter o respeito e ser valorizado pelo talento e pelo dom verdadeiro, pela autenticidade e pelo valor como pessoa, né? De não se vender a um sistema que não que justamente, né, usa essa frequência da música, essa emoção que a música consegue trabalhar para coisas ruins. Então, que a gente volte a ter essa ferramenta importante, né, que é a música, porque ela tem frequências que justamente mexem com o nosso emocional e são importantes na vida da gente, né, que marcam essas memórias e que a gente volte a viver tempos em que as coisas tenham mais qualidade e mais valor. E, né, esperamos aí, né, que a gente possa também fazer parte aí desse processo de mudança e de evolução, né, quem sabe, da nossa sociedade, da humanidade, que a gente comece a tomar aí um rumo mais de luz, de mais consciência, né, para a nossa vida e para a humanidade em geral, né? E as músicas que a gente se conectou e que fazem sentido na nossa vida, que seja isso que a gente busque, né? Porque é gostoso quando você, às vezes, começa a ouvir aquelas músicas que fizeram um sentido, né? Que tem uma história aí de vida, né? Da gente, que traz aquela emoção, aquela coisa boa, aquelas boas lembranças. Então, a gente procurar se conectar justamente com essas músicas, né? E evitar aí esses ruídos, porque ainda mais que hoje em dia é tão fácil, né? A gente conseguir acessar qualquer tipo de conteúdo do passado. Então, fica aí um conselho, né? De aqueles dias que a gente, né? Às vezes a gente não tá assim muito bem, não tá numa energia boa, resgata esse tipo de música, de frequência que nos traz boas lembranças, que a energia do dia com certeza melhora, certo? Então é isso. Agradeço a companhia, fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.